Olá, incríveis! Mais um episódio está no ar e hoje também é incrível. A gente é até redundante de tanto que a gente fala incrível, mas não tem o que fazer. Todas as histórias aqui são inspiradoras e a história de hoje que a gente vai contar, conta aí, Dri. Ai, esse povo incrível, né, Pamela? Não, Não é tem como não falar. demais. Gente, para. Não. Não, mas hoje vocês vão entender, Brasil, do que a gente tá falando, não é verdade? Não, hoje eles vão entender real, porque a gente hoje é aquela coisa pra gente comer com os Hum. produtinhos origens, não é? Hoje eles vão entender e a gente vai provar, né, amada? Hoje é dia de A ficar gente assim, trabalha. assistindo comendo origem. Porque a gente trabalha com provas, eu e Pamela, viu, gente? Eu Com sou fatos. advogada, a gente trabalha com fatos e comprovações. Porque hoje nós estamos com quem? Gente, nós estamos com a Bruna. A Bruna é sócia proprietária da Origens. Ela é uma grande empresária, empreendedora de sucesso, super jovem, mas nem sempre foi assim, porque o mundo do empreendedorismo, ele é feito e construído com histórias. E hoje a gente vai entender um pouquinho da história da Bruna, que eu vou pedir para que ela possa se apresentar pra gente, né, Pamela? Conta pra gente sua história, Bruna. Olá, Se pessoal. Queria primeiramente agradecer vocês, né, pelo convite. Agradecer por desde mulheres conhecidas e pessoas conhecidas até pessoas comuns, né, com esse propósito de levar esse empreendedorismo para todo mundo. Então, queria realmente agradecer pela oportunidade. Meu nome, vocês já falaram, né? Sou proprietária da Origens, com muito orgulho dessa loja. Tenho 2 filhos, isso eu sempre falo, né? Que eu tenho 2 filhos. Minha filha tem 16 anos e meu filho tem 12. Orgulhos da minha vida. Eu vou começar contando um pouquinho, né? Do que... Na verdade, assim, eu ia falar assim, vocês viram, né, gente? Eu falei Bruna, e aí eu ia pedir pra vocês falar o seu sobrenome, porque eu não posso errar, né, Brasil? Mas é Bruna Todashi, certo, Bruna? Errado. Me conta, fala o seu nome, fala o seu sobrenome pra gente. Dohashi. 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 Nossa, é muito chique, lindo esse Lindo, sobrenome. né? Herdei, gente. Foi herança. Herdeira. Sou herdeira. Meu Ai, esposo que é legal. descendente de japonês, Ah, é o seu então marido. aí agregou, é meu marido Eu achava tem que o era Dohashi. você, porque você tem um olhinho, mas é porque eu sou, né? É? Eu sou. Como assim, Pamela? Como você joga isso na mesa assim? Eu sou, não sabia, não, mas não é. Eu entendi Não, que era minha da europeia. Não, meu pai. Meu pai não, meu marido. Olha eu aí, hoje tá uma bagunça. Gente, a pessoa quer fazer parte da Europa, do Oriente, como assim? Não, é porque o meu pai e a minha avó, né, ela era mestiça, então a minha bisavó veio do Japão para o Brasil no navio. Então por isso que eu tenho, né, ancestralidade Olha japonesa. isso, Você é quarta geração? Já sou. Não acho que sei. é. Ah, Não sei. então. Ah, é a Bruna Quase entende. nada de sei. Depois disso já é não sei, mas Que ótimo. Não, mas o que a gente precisa começar pelo começo. Bruna, você é uma jovem, tem 34 anos. Você já possui uma loja de produtos naturais consolidada na sua cidade, que o nome é Lindo Origens, nós amamos esse nome. A gente queria entender como o empreendedorismo entrou na sua vida, né? Como isso de fato começou. Então, na verdade, eu tenho pessoas. Meu pai, por exemplo, empreende desde sempre, desde que eu nasci, né? E muito nova, eu quis empreender também, sabe? Eu queria formar uma família e aí por isso eu queria empreender, achando que como desculpa, mas na verdade já estava no sangue ali. E a gente montou, né? Eu e meu marido montamos muito novos uma granja de frango de corte, né? Então a gente era integrado. A gente recebia o pintinho e a ração e a gente cuidava dessas aves até o descarte delas, né? Essa foi minha primeira experiência nesse ramo e foi uma experiência difícil, não foi fácil, né? A gente por um tempo estava indo muito bem, né? Mas assim confesso para vocês que o propósito não era bom. No fundo, eu queria muito empreender e dar certo e ter dinheiro e ter isso, muito porque eu queria chamar a atenção do meu pai. Eu queria agradar a ele, eu queria ser vista, sabe? E aí isso é uma mistura de coisa que não tem muito a dar certo, né? A imaturidade, a falta do propósito certo, né? Então e também veio a gripe aviária. Então a gente trabalhou um tempo, mas aquilo que a gente tirava com 30, 40 dias, a gente começou a tirar com 60 dias esse frango. E com isso começou a acumular muitas dívidas de aluguel, a gente gastava muito com energia também. E isso veio realmente a gente a quebrar mesmo, assim, né? A gente não conseguiu dar conta.
E com isso, a gente tinha uma opção, né? Eu falei que meu marido é descendente, ele ainda tinha visto para o Japão, então o que que ele fez? Vou para o Japão, e você também, você vai. Eu já tinha minha filha, Sim. então nós vamos ficar lá, e aí com isso a gente ficou realmente pagando dívidas, né? A gente ficou esses 5 anos, é claro que a gente viveu, foi assim foi precioso o tempo que eu estive lá. Mesmo com essa situação de pagar dívida, Deus foi muito bom. Sabe o versículo Sim. que fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus? Ele preparou pessoas, ele abençoou pessoas. Foi, assim, um momento de muito aprendizado mesmo. Que bom, que legal. É inspirador sempre ouvir. A gente aprende sempre com os nossos convidados, de uma Sim, história sim. para outra. Então, seu primeiro negócio foi a granja, e depois vocês foram para o Japão. Isso. E quais lições você aprendeu dessa fase, tanto da granja como estar no Japão? Teve coisas que você leva para sua vida? Ah, com certeza. Na verdade, assim, uma das primeiras foi, assim, a ter planejamento, né? Tipo assim, a gente não se planejou, a gente era muito imaturo, então a gente tinha um movimento muito grande, mas não necessariamente era lucro, né? Então a gente teve muito acesso a crédito, a gente foi muito imaturo. Então, assim, uma das lições muito grandes, assim, é que, assim, eu sou muito pé no chão mais agora, principalmente com a minha empresa mesmo, né? Eu não uso cheque, eu tento não comprar no cartão de crédito, coisas que podem, nada contra, tá, Sim. gente? Mas Aham. coisas que podem me enredar mesmo, que pode me Sim. causar preocupação. Então, assim, na minha empresa eu tento levar dessa forma. Uma das coisas. A outra coisa é o propósito, né? Como Sim. eu via que o que eu queria era muito mais chamar atenção e ser reconhecida, acho que Deus falou assim, não, amiga, você não É, dá, você não tem exato. maturidade para isso. Então, assim, tá muito ligado com o propósito, é uma coisa muito importante também que eu aprendi. A outra coisa também é andar muito junto, né? Então, tipo assim, eu e meu marido tentar ter o mesmo pensamento, os Sim. mesmos propósitos. Apesar de eu estar na minha empresa sozinha e ele liderando uma outra empresa, a gente tenta acordar muito o que nós vamos fazer, tenta entrar em acordo o que nós vamos fazer, assim. Então, foram várias experiências, mas essas são algumas delas. Legal. Ai, deu para você. Você conseguiu absorver muitas lições disso e trazer para os seus negócios presentes. Sim, na verdade até me causou um trauma, gente. Eu falava assim, quando eu voltei para o Brasil, eu fui trabalhar na empresa do meu pai, né, que eu trabalho Tá. até hoje também. E aí eu falava assim, eu não vou empreender nada. Eu quero ser funcionária, eu não quero mexer com mais nada. Eu Sim. estava realmente Traumatizada. traumatizada. E aí passou os 2 anos. O que que acontece? Eu acho que eu quero fazer alguma coisa. Acho que agora eu tô mais madura e tentei realmente achar alguma coisa que tivesse a ver comigo, Sim. né? E aí foi quando eu comecei a empreender paralelo com a minha profissão, né? Que é lá com meu pai também. E aí eu já ia perguntar como e por que os produtos naturais entraram na sua vida, assim. Tá. O primeiro de tudo, realmente, foi negócio. Em que sentido? Eu vi a dor da minha cidade. Na minha cidade é uma cidade pequena, né? Que eu tenho. Eu sempre falo muito da minha cidade porque eu tenho realmente orgulho da minha cidade. É Bastos, gente. Procura lá no mapa que vocês vão achar. Então, não tinha na minha cidade, né? Tá. E aí eu falei, bom, é algo que não tem. Oportunidade. Aí depois eu associei assim. Dá para eu levar em paralelo com o que eu já tenho. Uhum. E fora que eu tinha feito um método de emagrecimento e tinha visto o poder dos chás. Ai, que Né? legal. Tipo assim, tinha visto quanto faz diferença o uso do chá, os benefícios e tal. Eu falei, bom, é um produto praticamente que Deus que fez. Tem mercado. Então, e aí eu nem estudei muito para ver se dava certo na minha cidade, porque eu ouvi dizer que alguém da cidade vizinha ia abrir na minha cidade. Então eu disse assim, se alguém está disposto a abrir aqui, é porque tem gente Comprando. indo lá comprar. Tem Então mercado. aí eu fui muito rápida. Eu fui, estudei com uma moça que chama Marcela, que eu sou eternamente grata, assim. Até hoje Legal. nós temos um contato bem legal. Inclusive, a gente se uniu para as primeiras compras, para a gente fazer um volume maior e ter mais descontos. Hoje a gente leva separado, né? Mas, assim, ela me ajudou muito. Ela veio, me ensinou como estocava, onde eu comprava, me ensinou tudo, né? Assim, foi realmente uma pessoa preparada por Deus, que eu sou muito grata mesmo. E aí ela me trouxe reais, ó, o faturamento é esse e tal. Eu falei, bom, eu acho que eu vou apostar nisso.
Eu tenho uma pessoa que está comigo até hoje, ela é a Lana, e ela também ia sair da minha casa, ela trabalhava com os meus filhos, e ela também falou, Bruno, eu vou trabalhar o dia inteiro, porque eu preciso e tal. E aí, também pensei nela. Falei, olha, algo que dá pra eu trazer a Lana junto comigo, né? E aí, foi assim que começou. Que bacana. É legal ouvir você contando como você pensou em empreender, a granja, ir para o Japão. E em todos esses caminhos, a gente vê como o autoconhecimento é importante, porque foi um processo de amadurecimento para você chegar até a Origens. Mas quais desafios quais foram os principais desafios você acha até você fala assim, não, é isso mesmo, é Origens, porque você falou, né? Eu, no início, na granja, eu queria agradar o meu pai. Não era sobre você, era sobre o outro. Sim, sim. E quando você, né, conseguiu perceber a sua grandeza, a sua essência, foi quando você realmente... Tem tudo a ver, né? Porque essência, autoconhecimento e as suas origens. Exatamente. Nasceu. E quais foram esses maiores desafios, você acha? Foram etapas, né? Mas um dos primeiros desafios que eu tive foi porque, assim, eu não podia ter funcionárias, né? Então, eu tinha só uma funcionária. Então, eu saía do meu trabalho e ia direto na época era Armazém o nome, não era Origens, né? Ia direto para lá. Então, eu não podia falhar, eu não podia faltar. Quando o comércio estava aberto à noite, eu ficava até às 10. Então, era realmente desafiador essa vida dupla aí, fora filhos. Mas depois foi desafiador crescer, né? Eu precisava crescer um pouco a loja. Também foi muito desafiador, gente. Eu acho que vocês vão se identificar comigo, achar uma equipe bacana, Nossa, isso sabe? demais. Isso me preocupava muito, porque assim, o fato de eu não estar na loja o tempo todo, né? Porque eu sempre tô, fazia com que, tipo assim, eu tinha que ter alguém de confiança, eu sempre tinha, e aí isso me gerava uma insegurança, assim, como se meu negócio dependesse de outras pessoas. Hoje eu tenho uma equipe muito bacana, hoje a gente tem criado processos, a gente não tem intenção de ficar na mão, né, de algumas pessoas. Isso foi com a maturidade, que tem sido, na verdade, mas foi muito desafiador tudo isso, e agora o desafio é realmente a expansão, assim, né, tá sendo um processo desafiador para mim também. Legal. Ai, que tudo. A Pamela falou do autoconhecimento e te ouvi falar, o autoconhecimento é muito importante, mas eu queria que você falasse sobre a importância da espiritualidade, eu não estou falando sobre religião, mas espiritualidade na vida de um empreendedor, Bruna, assim, porque você fala muito da palavra de Deus e da presença de Deus na tua vida, assim. Então, na verdade, eu acho que para mim é o principal, assim, sabe? Uma inspiração para mim, para minha vida religiosa e minha vida com Deus é minha mãe, né? A minha mãe é uma das pessoas que eu mais vi ser constantes, sabe? É uma pessoa que realmente leva Deus a sério. Eu levantava de madrugada e via minha mãe orando, minha mãe lendo a Bíblia, então ela sempre foi uma inspiração para minha fé. E aí, eu sempre, na hora de tomar decisões e na hora tanto de abrir a Origens, quanto agora, na expansão, tudo eu coloco diante de Deus, gente. Mas assim, a ponto de ter um caderninho, realmente, e escrever as minhas orações. Hoje, quando eu olho orações que eu tenho desde o Japão, eu falo assim, Deus, como o Senhor é bom, sabe? Como a sua bondade é sobre a minha vida, assim, e como o Senhor tem me orientado. Então, assim, eu levo Deus como principal norte do que eu devo fazer e como eu devo fazer, assim, hoje. Aquilo que eu queria antes agradar o meu pai, eu ainda quero, de alguma forma, mas como honra mesmo. Mas, assim, hoje eu quero agradar a Deus. De verdade, assim, com a minha família, com os meus negócios, com as minhas atitudes, assim, né? Eu sei que a gente não consegue ser perfeita, mas, assim, esse é o desejo do meu coração hoje. Ah, lindo, Bru. Parabéns. É muito bom, né? Porque a gente saber entender que é no tempo dele, não é no nosso, né? E realmente os encontros das nossas vidas sempre tem a mão dele, porque a gente está aqui sentada, com certeza foi ele que fez com que essa união dessas 3 mulheres acontecesse. Deus une propósitos, né? Que são propósitos bonitos. E nesse sentido de ter uma inspiração, influências, quais são suas influências no empreendedorismo? Tá. A principal, gente, top one, é meu pai, sem dúvida, assim. Eu
eu sempre vi o meu pai lutar muito, assim, sabe? E não que seja errado trabalhar para os outros, nem nada disso. Mas desde que, de fato, ele nasceu, ele sempre trabalhou para ele. Né? E isso foi muito desafiador. Eu já vi meu pai desde lá de cima até lá embaixo, mas ele tem uma resiliência absurda, assim. Ele surge do nada, assim, sabe? E aí ele foi uma inspiração muito grande. No empreendedorismo tem uma mulher da Bíblia que se chama Lídia também, que é uma inspiração para mim. Ela era uma negociante de tecidos. E aí eu falei, nossa, desde aquela época já tinha mulheres empreendedoras. Teve uma pessoa também que eu até falei para Adri, assim, que me inspirou muito, que foi o Roberto Justus. Gente, eu amava assistir o programa dele. E aí eu me imaginava, se eu tivesse no programa dele, o que eu faria de diferente. Ele mesmo sério, assim, né? Você não seria demitida, né? Não seria contratada. Eu acho que ela tem cara. Eu não sei, gente, eu não sei. Mas, sinceramente, eu achava, assim, que ele queria fazer com muita excelência, então eu me inspirava muito nisso. Que seja, assim, resolvi fazer o bentô da minha filha, porque assim, lá no Japão você faz um bentozinho, assim, né? E eu acho engraçado que as mães, elas são treinadas para isso. A mãe do Japão parece que ela tem um dom. E aí, tipo, eu fui fazer o bentô, gente, mas eu estudei para fazer aquele bentô, para minha filha não se sentir constrangida de abrir o bentô dela e ser diferente, sabe? Então, assim, desde todas essas coisinhas pequenas, eu tento fazer realmente, assim, aquilo que para mim é o meu melhor, assim, né? Então, foram várias pessoas, não no empreendedorismo, mas eu falei para a Adri também que teve uma época que foi muita inspiração para mim a Super Nani, por exemplo, quando eu precisava criar meus filhos. Então, foi uma pessoa que eu modelei. Eu vou fazer desse jeito, acho que funcionou, vai dar certo. Inclusive, vou assistir uma palestra dela em Pompeia, na minha cidade lá, que era um desejo. Quando eu fui construir minha casa, eu me inspirei, eu fiz a faculdade dos Irmãos à Obra, gente. Um exemplo, entendeu? Então, sempre, cada fase a gente modela, assim, né? Alguém, assim. É isso. Sempre tem os nossos modelos, né, Bruna? Sempre tem. E ser mãe é empreender. Você já estava ali aprendendo a empreender, sim, amor. Sim. Pense E no muito empreendedorismo nova, maravilhoso. Não é? E que dá trabalho pra gente. Sim. Trabalho com amor, mas que realmente requer da gente atenção, estudo. Que é educar. Educar realmente é empreender, né? Sim. Empreender na vida do outro, dos nossos filhos. O que Mas mais mesmo, a gente delega funções, Porque tem que empreender dar mesmo. A gente dá o corre, né? E aí você falou que preparava isso para sua filha. Quantos anos ela tá? Quantos anos estão os seus filhos? Porque você foi mãe jovem. Como você concilia a questão de ser mãe, empresária, empreendedora, uma pessoa que está sempre se atualizando, porque você está em imersões, você está em cursos. Como que você consegue conciliar isso, né, a sua vida profissional com a sua vida familiar e a sua vida em Cristo também? Gente, é desafiador, né? A palavra hoje é para todas as mulheres. É um desafio bem... Então, na verdade, o que eu faço? Assim, vou falar de coisa prática, por exemplo. Para algumas pessoas, é gastar dinheiro. Para mim, é investimento. Eu, por trabalhar tanto, eu separo viagens para estar com eles. Eu tento ter momentos para criar memórias, assim. Então, uma outra coisa prática que eu coloquei, por exemplo, é criar uma agenda deles. Porque eu estava sendo muito falha com eles. A gente cumpre as outras coisas. E aí, com eles, então, assim, às vezes eu pergunto, quem tem aniversário para eu já ver o que eu tenho que comprar de presente? Então, eu fiz uma agenda um pouco da minha casa. Levo a agenda do escritório, a agenda da Origens, e agora eu criei mais essa agenda, porque aí eu tenho que sair escrevendo. Aí meu marido perguntou, mas que tanto você escreve? Aí eu falei, Branco, do nada eu lembro de alguma coisa, e aí eu escrevo ali. Né? Então, assim, a outra coisa realmente é me conectar muito com Deus. Eu acho que Deus dá muito essa força e essa graça pra gente conseguir enfrentar os desafios, assim. E ainda estou em processo, né? Eu ainda estou... aprendendo como lidar com tudo isso. E Deus tem realmente dado graça, assim, né? Em relação a como levar a minha casa. Sou muito falha, né? Tipo assim, tem pessoas que amparam demais. A minha sogra e meu sogro moram na frente. Meu pai também mora no condomínio. Então, assim, eu tenho uma rede de apoio muito grande que me auxilia. Você perguntou a idade dos meus filhos. A minha filha tem 16 e o meu filho tem 12. Eu fui mãe muito nova. Mas eu confesso que eles me trouxeram realmente a maturidade, a empatia,
que eu acho que muda a vida, na verdade, assim, né? E se eu voltasse lá atrás, eu realmente faria as mesmas coisas. Ai, que lindo. Legal. Eu vejo, a gente já trouxe. Bom, a gente já trouxe muitas mulheres aqui. E todas as mulheres, a gente vê como a mulher tem várias habilidades, né? Sim. É uma empreendedora nata. Até eu que tô mais com a Adriana, eu falo, gente, ela é aquela pessoa multiuso, porque ela tá fazendo isso, ela tá pensando naquilo e não sei o quê. E a gente vê que a empreendedora é assim. Super admiro. E aí, também. até fugindo aqui do nosso script um pouco, porque vai surgindo, né? Quais habilidades você acha que a mulher tem? O que você acha que é o nosso diferencial, até mesmo para empreender? Um diferencial muito bom é comunicação. Eu acho que mulher tem uma facilidade de se comunicar e aí de ter menos erros ali, né? Além daquele que a Sandra já falou, assim, de conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo. Uma outra coisa, assim, eu acho que a gente tem uma percepção, né? O pessoal fala desse sexto sentido, mas realmente, de fato, a gente consegue perceber, às vezes, a atmosfera. Eu ouvi, acho que foi uma pregação que o pastor falou assim, olha, se o filho amanhece virado, tudo continua igual. Se o marido amanhece virado, tudo continua igual. Mas se a mulher amanhece virada, de fato, gente, a gente consegue tanto levantar o astral quanto a gente consegue também atrapalhar muito todo o desenvolvimento, né? Então, assim, a mulher tem essa pegada, Tá assim, ouvindo? né? Ela vai aprendendo. A gente já Não, e é engraçado, a Adriana falou isso uma vez, que ela falou assim, porque a Adri, ela é energia, né? Sim, E aí ela falou assim, quando eu tô mais pra baixo, os filhos dela cobram dela aqui. Mãe, cadê? Não, eles me acham Cadê o muito, né? 220? Se a gente vai viajar, chega numa praça, tem um grupo lá daquele tal lugar, fazendo uma apresentação e convidando as pessoas pra dançar. É óbvio, meus filhos já me puxam, mãe, calma, espera. Eu sou a pessoa que vou dançar com eles e vou estar ali. Mas também, se eu não for, eu falei pra Pamela, deles ficam, mãe, o que você tem? Tá tudo bem? doente, Não, né? Eles me querem, Já estão essa mãe acostumados. energia. Exato. Mas já vou modelar. A vida é feita de modelagem, meu amor. Eu entendi que a gente aprende como ser e como não ser. Então, eu já vou modelar aqui a Bruna, porque eu vou anotar, vou pegar essa agenda paralela. Por quê? Porque eu vou lembrando das coisas. Então, Cleito, que trabalha comigo, coitado, eu deixo ele louco. Hoje, por exemplo, eu esqueci dele comprar um presente pro filho de uma amiga. Então, já vim pra Bruna, vou mandar pra Cleito. Enfim, a nossa vida de mulher, e você vai lembrando das coisas. E aí, às vezes, eu me cobro muito de esquecer algumas coisas, assim, sabe? Sim, porque assim, é natural. E é muita E coisa, eles né? entendem, tá? Tipo assim, eles entendem. Aí que dá mais dó, né? Porque eles Dá. entendem e tal. Mas às vezes faz no domingo, né? O que a gente tem aí na semana, né? Ou na segunda-feira, um exemplo, porque às vezes é outros cursos, né? Tipo assim, é curso que tem Vira que um momento comprar seu alguma com eles, coisa. né? Porque assim, às vezes a gente é tão bom com as pessoas e é tão falho com os nossos, assim Nossos, é. que realmente, e a gente, eu sou uma pessoa que me cobro muito, assim, né? Então, é uma mistura, assim, a gente quer empreender, a gente quer fazer, mas ao mesmo tempo o inimigo tenta nos culpar. Então, eu tô sempre É verdade. tirando isso do meu pensamento, quebrando essa crença, né? Tirando essa culpa. Mas aí a gente vai se respaldando para não falhar, não que a gente não vá falhar, mas para diminuir isso, assim, para eles sentirem Sim, menos, né? sim. Essa ausência. Você falou isso, eu lembrei de uma história aqui que eu vou falar pra vocês. Assim, aconteceu não faz muito tempo, eu comentei com a Pamela. O meu filho tinha uma festinha pra ir, só que ele me avisou um dia antes. Acho que os pais decidiram fazer, fizeram numa hamburgueria. Como ele me falou um dia antes, inclusive a gente teve gravação, eu cheguei tarde. O que aconteceu? Eu não comprei a lembrancinha. Quando meu filho me lembra, ele já tava na hora de ir. Gente, eu tinha um compromisso com uma cliente amiga e tal. Eu larguei ela lá, onde ela tava. Mas Eu mãe, te né? peço desculpas, eu tô indo embora. Comprei a lembrancinha, Sim. fui pra lá. E ele falou, mãe, não precisa você vir, pode deixar, não precisa. Mas eu fui. Mas aí meu coração ficou tão calmo, tão tranquilo. E a gente acaba se cobrando, né? Porque eu acho que o preço é muito alto se você não tivesse ido. Pra não mim é? Tipo seria. assim, acontece isso mesmo. Aí Sim. você fala assim, eu não vou me sentir bem mesmo. assim. Ia ficar se culpando, né? Mas é bom te ouvir que isso acontece com todo mundo. Todo mundo. Gente, manda mensagem pra gente, por favor, se isso acontece com vocês, por favor. E é bom, assim, que, tipo, às vezes a esposa do meu pai me cobre, a minha mãe me cobre em outro lugar, a minha sogra me cobre fazendo uma super vitamina, porque, assim, meus filhos vai na minha sogra, é comida, lasca comida. Não, mas ainda bem, né, que a gente tem esses Exatamente. apoios, porque Tem. quando você não tem um apoio também, até a Sandra falou isso no Complicado. podcast, ela falou assim, olha, eu não tenho
do que reclamar, porque eu realmente tive uma Verdade. estrutura. Então, quem não tem, também a gente sabe que... É o que eu tenho falado tanto essa frase, o corre é grande, porque... É, Mas a mulher, ela é muito cobrada, eu acho. Não é? A é. gente quer ser empresária, a gente quer ser boa mãe, boa esposa, boa amiga, boa parceira, boa tudo. Que nem vocês já têm filhos. Eu não tenho ainda, mas eu sempre me cobro. Por exemplo, eu falo assim, ai, nossa, mas como que eu vou empreender? Não, mas eu ainda tenho que ter filho, eu tenho que ter a hora do filho, eu tenho que ter a hora do filho, eu tenho que colocar aqui nesse projeto. Então a gente fica se cobrando Sim, muito. sim. Né? E a gente quer É. ser excelente em tudo. E a gente também pode ser. A minha psicóloga, ela fala uma coisa que eu acho que é muito importante isso pra todo mundo. Ela fala assim: por que que você tem tanta compaixão, às vezes, com o outro e não tem consigo próprio? Por que que você não pode Verdade. errar? Por que que você não pode esquecer alguma coisa, Sim, é né? E a verdade. gente não faz isso, a gente fica toda hora. Tem que acertar, tem que ser 100%. Por favor, já passa o contato da sua psicóloga pra gente depois. Ia, por favor. Aham. Divulga pros É. pros nossos seguidores, pros nossos incríveis, gente. Mas porque- realmente isso tem contribuído muito pra gente saber qual momento se cobrar mais. A saúde mental agora é uma coisa que tem sido uma prioridade minha também. Porque, assim, o físico está muito relacionado ao mental e o mental ao físico. Então, eu falo assim, às vezes as pessoas se preocupam muito só com o físico e não estão se preocupando com o mental, né? E vice-versa. Às vezes está muito preocupado com... Mas, assim, gente, é um ecossistema, né? A gente tem que se preocupar com tudo. E aí é uma coisa que eu tenho cuidado agora, porque, assim, se eu tô bem emocionalmente, eu consigo passar isso para eles também. Com certeza. Isso para toda a minha casa, né? Porque não adianta a gente ser uma super empreendedora, tal, não sei o quê. E o Janguê sempre fala isso. A gente tem que empreender no seu CPF, né? Na sua casa. É verdade. Verdade. A Adriana já tá aqui, ó, só abrindo o saquinho aqui. A Bruna trouxe presentinho pra gente e aí nós até fizemos um vídeo pra mostrar pra vocês, mas gente, o cheiro é tão bom que eu vou fazer questão e a gente vai e eu vou fazer questão de depois eu e Pamela, vamos fazer uma receita depois com esse Ia ser bom. Ah, mas aí tem que ser temperos? receita da Adriana, porque Você tem que me ajudar, porque quem me conhece sabe. Quem me conhece sabe que eu sou péssima na cozinha. Você tem que me ajudar. E esse pessoal Não, das seu Europa, aí marido, eles seu são bons. marido, Não, não. César é bom, César é bom, César é bom. Por que eu tô tirando esses produtos, gente? Porque eu queria que a Bruna falasse pra gente um pouco sobre a Origens, mas um pouco sobre os produtos que ela tem. Ela vai falar, obviamente, que tem alguns produtos que são exclusivos, que Sim. de fato são da linha Origem. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre os produtos, sobre o diferencial da Origens, para que a gente possa entre aqui nas origens, né? Vamos sair da Origens da sua vida, vamos para Origens aqui. Me do seu fala. CNPJ. Na verdade, a gente tem uns produtos que a gente trabalha, por exemplo, esse aqui é um dos produtos que a gente vende muito, que é o Edu Guedes. O diferencial desse tempero, gente, dá pra você falar já pelo cheiro, pena que vocês não podem sentir, mas ele é sem glutamato de monossódio, né? Que é algo que causa muito inchaço, sobe pressão, né? Então, assim, ele é livre disso. Aí a gente tem um outro temperinho também, que esse aqui é um produto nosso, né? A gente criou, que ele é um tempero para legumes, várias ervas, várias coisas juntas, que a gente criou esse tempero aqui. Não é só para legumes, a gente criou esse nome para legumes, mas pode ser usado em outras coisas. Esse é um diferencial nosso, tentar trabalhar com produtos com a qualidade. Eu conheço lojas que falam assim, olha, eu tenho que diminuir meu preço, né? Então eu tenho que ganhar mais. A gente tem muito esse zelo do cliente, né? Então, assim, a gente tenta não ficar trocando, porque, assim, isso é uma coisa que acontece. Às vezes você pede um coloral, ele tá de uma forma, depois ele vem de outra forma. Então, assim, a gente tenta realmente trabalhar com produto de qualidade. O pessoal da minha cidade é bem exigente, gente. Que legal, que legal. Essa é uma granola também, Ah, esse eu tô ansiosa e pra a usar. gente que criou também, que fez, assim... São receitas, às vezes, que a nutricionista passa... E aí o cliente traz para nós de fato e fala, olha, vocês podem fazer isso aqui para nós? E aí a gente personaliza e faz, Sim. né? Isso a gente já fez com receita de cookies, com receita de bolos, tem outros delícia. produtos que a gente tem lá exclusivo. E esse aqui é uma granola salgada. A gente pensa assim, onde eu vou usar a granola salgada? Na salada, gente. Às vezes uma salada simples, alface e tomate, você enriquece sua salada colocando as sementes, isso. tá? Não, Aqui ai, vai ter semente de Assim a gente come abóbora. salada, né? Não, eu como. Né? Sim, já tô com a cara de alface, gente. Maravilhoso. Semente de Amei. girassol. Depois vocês falam se vocês Não, eu vou gostaram, fazer. tá? Sim.
Castanha de caju, trouxe para vocês também, maravilhosa. Ai, né? isso eu Castanha de amo, caju. gente. Minha Trouxe cara. castanha do Pará, que inclusive, Castanha do gente, Pará. essas castanhas aqui, ó, elas ajudam muito no colesterol bom, né? Elas melhoram o colesterol bom. A castanha do Pará tem muito selênio, tá? Então, acaba sendo um produto antioxidante, né? Tipo, o que é o antioxidante? A doutora Juliana falou. Sim. Retarda esse envelhecimento. Então, tudo que fala antioxidante a gente adora, né? Diurético, Verdade. termogênio, antioxidante a gente ama. Quero tudo. Trouxe também a tâmara para vocês. Até falei que isso aqui é um produto que é gostoso e é ótimo pra gente. Você que tá com vontade de comer doce, você não pode comer um chocolate, não pode comer outra coisa, você experimenta a tâmara. E o cranberry. Cranberry. Esse cranberry é seu? Eu tô comendo todo o seu cranberry, depois eu te Não, dou. a gente divide. É um azedinho A gostoso, gente né, divide gente? o pão com o irmão, não vai dividir o cranberry. Imagina. Aqui, ó, eu tô só aqui. Meu amor, Eu pra trouxe ficar um pra cada pra não ter briga, hein, gente? Eu amo minhas amigas fiquem. Gente, na verdade, assim, a Bruna tava falando, e o que é legal? É porque quando a gente pensa origens, produtos naturais, a gente vai pensar só em emagrecimento, não, é muito voltado pra saúde. Saúde. Quando você falou desse produto aqui, eu vou brincar aqui com a Pamela, vou falar pra gente lembrar, por exemplo, eu vou lembrar de alguém e a Pamela vai lembrar. Minha mãe, gente, primeiro porque chama Edu Guedes, ela ama Edu Guedes, né, mãe? Mas não por isso, por conta da pressão alta dela. Então, assim, a gente sempre lembra de alguém. A minha mãe, ela tem pressão alta. Mãe, isso daqui eu já vou fazer um pedido de um caminhão pra minha mãe, viu, amiga? Eu vou fazer vários pedidos pra mamãe e vai pra você. Você lembra de quem, Pamela? Desse? Pressão alta? Eu acho que Alguém da pressão sua- alta é muito importante. Na minha família, todo mundo tem pressão alta. Olha aí, ó. Mas eu família ainda toda. não tenho sem baixa. Mas É. o meu pai, ele ama cozinhar. Uhum. E na minha casa, a gente tinha muito aquela coisa de você... Meu pai toca violão também. Então, assim, ele Olha gosta de isso. cozinhar e gosta de tocar violão. Então, assim, a gente lembra que em volta da cozinha, ficava todo mundo em pé, meu pai cozinhando, Ah. às vezes colocando um sonzinho ao fundo. E tá vendo? Origens faz esse momento também. Porque o tempero Exatamente. é uma questão afetiva, né, gente? Ah, aquele cheirinho da comida da minha avó, aquele cheirinho... Atrai, eu lembra tenho a família, clientes que né? falam assim, nossa, mas eu já comprei de tal lugar, né? Tipo, e não tem cheiro, não tem sabor, a quantidade é Não era muito origem. pouquinho. era origem. Então, às vezes a pessoa realmente fala, nossa, que diferente o cheiro. É isso que vocês falaram, conecta, traz a comida traz isso, né? Então, assim, eu tenho Sim. cliente que está muito preocupado com a saúde e eu tenho cliente que está preocupado com a comida, né? De Aham, cozinhar e de sim. trazer aquele sabor, assim. Então, assim, tem essa diversidade, realmente não é focado só para emagrecimento, esse tipo de coisa, é de trazer produtos. Às vezes tem produtos que eles são orgânicos, às vezes tem produtos que são veganos. Agora a gente tem muita criança que não pode a proteína do leite, não pode a lactose. Então a gente, na dúvida, pede o vegano, que a gente tem certeza que não Tá. tem nada animal. Também é um nicho novo, isso, assim, né? É para nós lá aqui. Acho que tem muita coisa vegana, mas lá é novo, um pouquinho assim. Mas a gente tenta ter um pouquinho de cada coisa, diversificar mesmo, assim. A gente tem, por exemplo, as misturas para gin, que é bebida. Ai, que legal. Né? Então, assim, tudo que traz ao natural, às vezes a gente tem alguns produtos também que são sem conservantes, então o fato é porque não tem conservante, né? Então a Tem gente pra família toda, na tem verdade. a família toda. E tem muitas outras coisas, muitos outros produtos, né, lá, né, Bruna? Sim, e assim, a gente tem, você perguntou de um diferencial. Eu acho que a gente tem tentado fazer um diferencial de realmente entregar um produto e não uma mercadoria, né? Então, assim, criar essa conexão, a gente está sempre em contato com o cliente, a gente quer saber se ele melhorou, às vezes até uma isso é pergunta, legal. assim, né? Deu certo, você estava com dor de estômago, com gastrite, a gente passou espinheira santa, né? O senhor melhorou? Não que a gente indica como médico, tá? A gente trabalha com os Sim, profissionais, inclusive a gente ressalta muito isso. Procura um nutricionista, procura um médico. A pessoa às vezes já vem querendo alguma coisa, a gente fala, mas o senhor tem certeza que é isso? Procura ver primeiro. Mas a gente tem os chás que em quantidade adequada, não tem problema nenhum, né? É só realmente dosagem, gente. A gente sempre ressalta isso para os nossos clientes E também. hoje em dia tá cada vez mais as pessoas estão procurando voltar para as origens, né? Do tipo, a gente não quer mais comer o que é embalado, a gente quer tudo que a gente não tem que embalar, que a gente
pode pegar ali da terra, é melhor para a saúde, já está mais do que comprovado. Sim. Isso, e aí nesse sentido, quais são os seus planos para Origens? O que vocês pretendem no seu negócio? Então, agora a gente quer levar Origens para tudo que é lugar, né? E aí? Na verdade, a gente a gente passou por essa reforma dessa identidade visual, né? A gente trocou aí o nome. A gente está fazendo a reforma dessa loja, mas a intenção é que até 2024 a gente estabeleça mais 2 lojas próprias e caminhando, criando todo o processo para levar realmente a franquia do Origens para quem quiser ter na sua cidade de origem, né? Às vezes esse conceito de que para a gente empreender a gente tem que sair da nossa cidade ou ir para um outro lugar, não necessariamente é verdade. Às vezes você pode ser empreendedor na sua própria cidade, trabalhando com produto bom, de qualidade, que tem aí um crescimento gigantesco, né? Fantástico. Fantástico, eu já adorei essa ideia. Meu marido com certeza já vai estudar essa questão da franquia, porque é a cara dele. Aliás, esse produto aqui, viu, amor? Vou levar pra você que é a sua cara, já sei. O outro vai fazer um franguinho também, que ele come franguinho de segunda a sexta. Olha, gente, Pode é convidar a muito legal. gente, né, Adriana? Gente, por favor, não, vamos fazer franguinho, vou convidar vocês. Eu vou gravar essa receita e depois a Bruna vai dar muitas dicas pra gente de outros produtos da Origens, né, Pamela? Com certeza. E bastante informação. E qual é a mensagem que você deixa para as pessoas que querem empreender, Bruna? Assim, não é porque nós nos conhecemos, me considero amiga da Bruna, mas a Bruna é um case de sucesso com 34 anos. E ela não começou a empreender com 34 anos. Então, assim, a Origens, ela está há 7 anos, vai fazer 8 anos, não é isso? Não, desculpa, ela tá 6, vai fazer 6, vai fazer 7. Isso. Ou seja, assim, você já teve a empresa, né, com o seu marido do frango, seu marido já tem a empresa dele. Então, assim, é uma história de empreendedorismo na família de vocês. Qual a mensagem que você deixa para os jovens que querem empreender, para as pessoas que querem empreender? Porque às vezes eu vejo as pessoas pensando, ai, não, mas tá tarde. Não, gente, não tem nada tarde, né? Não. Eu acho que é uma onda muito legal, né? Mas eu acho que realmente as pessoas têm que se preparar muito antes de começar alguma coisa, de montar alguma coisa. Eu acho que preparação é muito importante. Eu acho que propósito é muito importante. Por que eu vou criar isso? Saber realmente que nicho eu vou pegar ali, o que eu vou abraçar, sabe? Então, eu acho que são algumas coisas muito importantes para começar, que é algo importante para mim. A segunda não, mas a quarta coisa é realmente fazer com muito prazer. Fazer realmente com muito amor, com muito carinho. As pessoas percebem isso. Trazer muita transparência, muita sinceridade naquilo que você vai vender e você realmente trabalhar, seja vendendo ou seja empreendendo, algo que você acredite. Né? Tipo assim, a gente empreender algo que a gente não acredita, que a gente não vai para frente, né? Então, assim, se planeje muito bem. Não basta querer empreender. Eu acho que tem que querer empreender, mas com algo que realmente você vai dar certo, né? Isso não quer dizer que a pessoa precise ter uma empresa. Gente, você consegue empreender trabalhando na empresa que você está. Florescendo na empresa que você está também, né? Às vezes as pessoas têm essa coisa de que eu vou empreender, então eu vou abandonar tudo, vou deixar tudo e vou abrir um negócio sem ter nenhuma preparação, né? Então, assim, ter essa maturidade é muito importante, foi muito importante para mim. Eu tinha ali uma coisa sólida e uma coisa variável, né? Então, isso contribuiu muito para o meu negócio dar certo. Eu não tirava dinheiro dali, eu só deixava aquilo ali florescer. Então, por um bom tempo, eu levei dessa forma, por quê? Porque lá atrás, quando eu quebrei, isso me trouxe muita maturidade, assim, né? Tá. E ainda estou em processo, gente, estou em processo de aprendizado. Cada vez mais tenho aprendido, tanto na nossa mentoria, com o nosso mentor Janguier, tem sido um super professor para nós, assim, né? Quando com a Adri você falou isso, eu falei, cara, ela falou, olha, eu preciso pro digital e tal, não sei o quê. Quando eu vi, a mulher já estava fazendo, já estava acontecendo. Falei, realmente é uma pessoa de muita atitude. Sim. Você que eu conhecia, eu lembro que você falava, dá vontade de pôr no potinho. Gente, a gente super se identificou, sabe? Então, assim, Deus tem acrescentado tantas pessoas que têm me trazido novos horizontes, assim, eu realmente sou muito grata. Seja muito grata pelas pessoas que Deus Com prepara certeza. no seu caminho também. É verdade. Ah, linda a mensagem. E nesse tchum-tchum-tchum que a gente tá aqui, né? Que agora a gente criou uma nova ideia da Adriana, a gente criou aqui uma nova cena, né, Adri?
Você vai Será ter que definir em uma palavra É. algumas pessoas, depois você pode até Isso. fazer um comentário, mas vai ser uma Tá, palavra. uma palavra. Uma palavra. Vai vir na Nós vamos tela. colocar na tela. Fala aí, Pamela. Defina, o gente. mentor de Janguier vocês. Diniz. Gente, não dá pra falar, é obstinado, né? É a pessoa mais obstinada, realmente. Sabe que essa palavra que ele cria Sim. realmente muda a gente. verdade. Tem hora que eu tô meio abatida e tal, e sabe o que eu falo? Seja obstinada que dá. Seja obstinada que dá, mais um pouquinho, sabe? Aguenta mais um pouco. Então, assim, ver o quanto ele se dedica em ajudar verdade. outras pessoas nos deixa constrangida, às vezes, com a nossa falta de ânimo, sabe? Então, assim, é uma pessoa maravilhosa, né? Inclusive, essa foto, nós ganhamos esse livro na casa dele. E eu só tenho a agradecer mesmo, assim, mas é obstinado a palavra dele. Obstinado. Ele é incrível, né, Bruna? Incrível. Na verdade, qualquer pessoa que vai comentar sobre Janguier Diniz do nosso grupo é engraçado. Às vezes a pessoa sobe lá e aí a pessoa faz um discurso porque vem do coração, vem da alma, porque ele acessa o nosso coração e ele acessa o nosso melhor, né? E sabe o que é interessante? Que, tipo assim, ou você, quando você começa a caminhar com essa pessoa, ou você admira, É ou você verdade. não deixa de admirar essa pessoa, porque você Sim. vai conhecendo os defeitos. E ele só vai fazendo a gente se encantar mais. A gente só vai se encantando mais, realmente. Cada vez que a gente vai conhecendo, realmente você vai vendo o ser humano que ele Sim. é, assim. E, de Não, com fato, certeza. tudo que ele fala, ele vive mesmo. E ele atrai as pessoas também com os mesmos valores que ele, né? Eu posso dizer assim que eu já conheci alguns players e eu tive a honra de conhecê-lo graças à Adriana, que me levou para o código e eu pude ver ali que era uma coisa verdadeira, né? E Uhum. todas as pessoas da mentoria de vocês são pessoas que a gente vê que são de coração, né? A Adriana entrega de coração, Uhum. você é a história, a doutora Juliana que veio aqui, então todo mundo é muito parecido nos valores, Sim, né? sim. Então você vê que não é marketing, né? Não. E aí, Adriana, acho que você já podia fazer um convite oficial aqui. Pra Janguier Diniz. Ele realmente ele tem isso, sabe? Ele acaba nos encantando, porque é o que eu falei, a gente todo mundo que vai falar dele, a gente acaba se emocionando em falar dele, porque ele verdadeiramente quer o nosso bem. É. A Bruna é a prova viva, Sim, né? gente. Então, assim, a Bruna é algo que eu conto para os amigos e tudo. Nós temos o Hot City, a gente conta as nossas histórias, traz os nossos cases, e aí gente, ele escuta todo mundo, ele escuta do começo ao fim. E aí, pra Bruna, ele falou assim: "Ô, Bruna, que nome é esse da sua empresa? Mas que nome é esse? Você tá onde? Não sei." Daí, gente, ele generosamente, né, Bruna, Foi. indicou o profissional que levanta os nomes de todas as empresas dele ali pra Bruna. O profissional maravilhoso que inclusive está fazendo um trabalho pro meu esposo também. E aí, ou seja, é uma cadeia. Porque assim, hoje, nesse meio, o que você falou, Pamela, assim, esses plays, ele realmente quer ver o nosso bem. Ele realmente Sim. nos indica, gente, quem atende ele. E ele ainda vê se tá tudo certo, E o ele ainda valor. liga pra gente. Imagina, Não, quando? Bruna. Qual faz isso? Então, assim que saiu o nome novo, porque assim, a gente estava vendo outros nomes, né? Sim. E aí a gente apresentou. Ele disse assim: "Ô Bruno, não gostei de nenhum nome, não." Deixa que eu falo direto com eles. E aí ele falou, eu queria uma palavra menor que tivesse e tal, não sei o quê. Aí eles trouxeram, é claro que ele queria que eu escolhesse, mas ele quis dizer a visão dele como empreendedor, né? Sim. E aí eles trouxeram os nomes novos. E aí a Alana me mandou, mas eu não podia abrir ali naquela hora, né? Sim. E aí o que acontece? Eu olho meu telefone, Janguier Diniz, ele: Coração "Ô, palpita. Bruna, você viu os nomes novos?" Tipo, a empolgação, sem Mentira, olha que brincadeira, gente. legal. Você Olha. viu, você gostou de a preocupação que ele Sim. ficou, realmente, assim, eu quero que realmente ele tenha muito orgulho de mim, assim. Não, e com quero- certeza tem das duas mentoradas. E torcendo pra dar certo, sabe? Feliz certeza. que chegou no sim. nome. Não, e é tão verdadeiro, porque eu posso dizer isso de forma imparcial, porque eu não sou mentorada dele ainda. E eu tive o prazer de estar com vocês naquele almoço, e eu falei do nome da empresa, e ele virou pra mim na maior sinceridade. Ele falou assim: "Está uma merda esse nome." Ele é assim, Não, isso tá viu? Ele bom. foi super sincero, assim. então você vê que ele não precisava me falar, não é? Aham. Quem sou eu na fila do pão, não é? Ele não precisava. E ele foi, e eu percebi que ele também é muito grato aos mentorados
né, Sim. dele, assim. A gente vê ele Ele abraçando a expressa Adriana, o isso. carinho que ele tem, que ele expressa. quer que dá certo. Ele falou assim, não, ela vai ser porque ela é isso e aquilo. Não, Falando ele com é. todo mundo Ele com acredita carinho. na gente Ele acredita tanto quanto em a você. gente. Exatamente, você não vê que tá ali só porque vocês estão pagando uma mentoria. Não, é como se fosse uma família, Não, é uma né? família. E ele fala muito isso, que nós viramos a família MBN, e ele faz isso com todo mundo. Esse carinho que ele teve com a Bruna, gente, ele tem com todos nós, né, Bruna? Ele Ele vê a verdadeiramente necessidade, né? de cada um. Ele vê a Isso. necessidade. Essa era a minha necessidade. E ele é muito inteligente nisso. Ele é muito ativo, tal, mas ele vai conforme também você pode, né? Tipo assim, então nesse momento o que eu precisava era isso, e aí a gente continua no processo. Ele sempre fala o nome Origens, ele gosta agora. Esse nome. Agora ele ficou satisfeito. Sim. Ou seja, Janguide, se a gente for falar de você, que a gente vai ficar falando de você É. horas e horas. Love you. Nós somos Agora. todas suas fãs. Está mais que convidado para o nosso podcast. E é verdade, ele é um homem realmente usado por Deus. E eu tenho certeza que é um instrumento de Deus aqui. E mudou. E todo mundo fala isso, quanto mudou como empreendedor. Tá E cumprindo o como ser propósito. humano, né? Eu melhorei muito como ser humano depois que eu conheci Janguide Diniz. Não só eu e a minha família. Então honramos você, a sua família, a Sandra, os seus filhos, né, Bruna? Amém, isso mesmo. Tá cumprindo o propósito, gente. E seja obstinado que dá. É a frase. Até lá novamente. Até lá. Não, mais uma. Isso. Tá. Conta pra nós. Olha, essa pessoa que eu amo muito, gente, assim, de verdade. A minha palavra para ele é resiliência. Ele é a pessoa que realmente ele faz de tudo por nós, assim, sabe? Edivaldo. Eu quero muito, cada vez mais honrar meu pai, porque, assim, não só meu pai, minha mãe também, mas ele merece muito, assim. Eu vi em momentos de crise, meu pai falar assim, não manda, não dispensa a pessoa embora, vamos aguentar mais um Olha. pouco, porque ele precisa do serviço. Teve uma coisa que me marcou muito, até antes de eu ir para o Japão, e ele falou assim, Bruna, eu não posso dar errado, eu não posso quebrar, porque tem muitas pessoas que dependem de mim. Né? Então, assim, eu aprendi com ele realmente a pensar mais no próximo, sabe? Então, para mim, a palavra é resiliência. Ele não herdou nada, ele não teve nada de graça. Hoje ele trabalha com frigorífico, né? Ele tem uma certa estabilidade. Mas ele vendia... vocês já ouviram aquelas galinhas? A pessoa vendendo galinha na rua? Sim. Sim. E dormia em posto. Então, assim, Olha. a história dele de vida também é muito interessante. E ele é uma inspiração para mim, vai ser eternamente. Sou muito grata pelo meu pai, assim. Realmente, ele não mede esforços para a gente realizar nossos sonhos, assim. Legal. Ai, que lindo, seu Edivaldo. Então, hoje ele está trabalhando com frigorífico. Na verdade, ele faz o processo de descarte lá na nossa região. É por isso que a gente, inclusive, mora ali. Ali é uma concentração de avicultura, né? De aves. Então, esse descarte vai para esse frigorífico que faz exportação, no caso, Sim. né? Chamada de galinha poedeira, né? Ah, Que existe a matriz e existe frango. Então, a gente tira esse descarte, ele faz todo esse processo de Sim. tirar e entregar no frigorífico. Abastece o frigorífico. Bacana. que lindo, lindo. A Bruna ficou emocionada de falar. E tô vendo ele ali com o livro, O Código Segredo da Riqueza que ganhou da filha. Nosso primeiro código secreto da riqueza. Eu lembro que a gente foi em um evento primeiro, e aí depois ele falou assim: vamos, Bruna. Será, pai? Não, vamos. Tipo assim, ele foi quem me incentivou mesmo, Sim. inclusive foi quem me incentivou a fazer a mentoria. Ai, que Não legal. faça. Não dá para eu fazer, eu não vou fazer Aham. agora, né? Mas faça você. Olha, né? muito bom. Olha, parabéns. me Parabéns incentivou. pela filha e parabéns Vamos- pelo empreendedor que o senhor é. Mais um. A gente tá chique, né? Com essa Sim, equipe. menina. Mandou bem, né? Obrigada. Produtora maravilhosa, Nossa. gente. Ai, gente, aqui, esse é o branco, né? Que eu falo branco, o nome dele é Wesley, na verdade. Que Seu é o meu esposo. esposo. É uma palavra que eu vou falar, gente? Agora que é verdade, eu vou falar da minha família. Seu pai se emocionou, a gente deixou, Ó, Bruna. a palavra desse aí é tudo. Tudo tá nessa foto aí, né? Tipo assim, é claro que tem Deus, mas assim, tudo que eu preciso tá nessa foto. Aham. Eu falo do meu marido também de uma forma assim, muito. Quando eu me casei, ele não assumiu só a responsabilidade de marido, ele acabou assumindo a responsabilidade de pai também, né? Eu era muito nova. Sim. E eu falo que ele é a pessoa mais responsável que eu conheço, assim. Que legal. Ele abraçou realmente uma família e se tornou responsável. Então, assim, eu honro muito a vida dele por tudo que ele faz por mim, me proporciona estar aqui, mesmo que ele não esteja. Sim. Ele me dá todo o suporte para estar. Então,
A Beatriz, ela veio para realmente me trazer aquilo que eu falei, empatia. Ela zerou a vida, sabe? Quando a gente zerou a Aham. vida. Dá o Então, assim, minha reset. vida era uma depois da Beatriz, assim, parecia que Sim. eu virei mãe naquele dia, né? Uhum. Eu confesso pra você que quando, eu tô grávida, eu não parei de trabalhar, não parei nada, eu não era aquela mãe que falava com a barriga, eu não era Uhum. aquela mãe que estava criando todo o ambiente pro filho. Aham. Mas parece que quando ela nasceu, filha, Mudou. essa criança vai ser minha missão, essa família, né? E o Vinícius foi a realização de um sonho de ser mãe de um menino também. Eu tinha muito desejo, muita vontade de ser mãe. E veio o Vinícius para completar, né, Um gente? casal, igual a Verdade. Adri, né? Completou. Realmente eles dão todo o sentido e energia. É o que eu preciso realmente. Eles são extremamente compreensivos, gente. Vocês não têm noção. A alegria que eles estavam de saber que eu ia estar aqui. Ai, imagina. O quanto eles me apoiam, assim, isso realmente é minha vida, isso aí. Ai, que Olha, Beatriz disse, mamãe emocionou, mas eu também emocionei, porque eu As sou mamãe, mães, eu tô aqui as emocionada. mães. Eu daqui a pouco vou sair daqui e vou falar, Luiz, tá na hora. Luiz, é hoje. Se prepara, porque hoje eu me gente, eu emocionei. falando É interessante porque você acha assim que você ama, sabe? Uhum. E aí quando eles nascem, você fala: Meu Deus, que amor é esse? Sim. Sabe? Tipo assim, eu sou capaz de tudo, né? Dentro do limite, mas assim, por eles, né? E para eles. Sim. Então, assim, hoje eu falo que eu tenho essa coisa de empreender e tal, né? Eles entendem que hoje eu tenho esse ministério, digamos assim, mas nunca deixa de ser eles o meu ministério principal, né? Levar eles até Deus para mim é muito importante. Então, assim, se tem um evento de igreja, eu dou todo apoio para que eles vão, ou até vou junto. A gente acabou de voltar de um retiro de Páscoa, porque assim. Eu recebi eles como assim, Bruna, você tem a responsabilidade com eles. Então, assim, eu tenho que realmente chegar até Deus e falar, eu fiz o meu melhor, né, por eles, assim. Então, eu me comprometo realmente de levar eles até Deus, sempre estarem próximos disso também. Que legal. Ai, parabéns, Bruna. A Parabéns. conversa tá muito boa, Família é né? tudo, né, gente? E eu preciso fazer um pedido aqui, porque eu tô emocionada, então vou fazer um pedido. Beatriz, deixa a sua mãe te filmar você dançando, que você tá me influenciando, por favor. A filha dela faz dança e é incrível a dança. Não é, legal. Bruna? Eu vejo muito como um dom, assim, sabe? Aham. Ela Eu tem. amo ver ela dançar, assim, eu me envolvo muito nos projetos e nas coisas que ela faz de dança. E às vezes tem pessoas que falam, mas por que ela gasta tanto tempo, faz tanto tempo disso? E eu sempre falo assim, olha, para mim, ela fazer exames da Royal, né? Tipo assim, é algo que ela se dedica, então eu penso que isso ela vai levar para a vida. Ali ela tem que lidar com pressão, ali ela tem que ter disciplina. Sabe? Então, é algo que realmente também mexe comigo, ela dançar, assim. Eu acho que é um dom mesmo. E ela tem aproveitado isso para ajudar outras pessoas também com a dança, assim, né? Ai, que lindo. Ai, Muito nossa. bom. Não, tá bom, dá vontade de continuar, mas a gente tem A que. gente não quer acabar, e é esse negócio, Mas gente. e antes da gente terminar, acho que a Bruna podia deixar uma mensagem, não é? Para os Pode, por nossos favor. Ai, Os nossos de incríveis. Eu acho que foi tão inspirador. Ai, olha, eu realmente, de novo, quero agradecer pela oportunidade. Como diz você, quem é a Bruna na fila do pão para estar aqui hoje? Mas Deus é um Deus que nos honra, né? E a mensagem que eu queria deixar é que nós sejamos realmente mulheres incríveis, mas que a gente não esqueça de honrar os homens à nossa volta. Verdade. Às vezes a gente esquece. Eu sou mãe de menino e eu quero que ele tenha uma esposa que vá muito adiante, mas que não se esqueça de honrar eles também, sabe? Sim. Então, a minha última palavra é isso, assim, e realmente agradecer. Espero que Deus continue abençoando a vida de vocês. Amém. O propósito que vocês têm feito isso é algo que agrada a Deus, né? Tipo assim, é o propósito de levar outras pessoas, de abençoar outras pessoas. Então, assim, já deu certo, né? Amém. Obrigada. Foi muito bom te Obrigada. receber, né, Pamela? A gente amou.
Amor. E logo mais vai ao ar. Vou deixar um beijo aqui especial para Bastos, para toda a sua família, para o seu pai, para o seu esposo, para os seus filhos. Fala da Mari, da Tami, da Lana. Ai, Mari, Mari, Tami. A E Lana. a Lana, Lana é que a tava Lana é com você? especial. Isso. Ah, então já conheço a Vocês Lana. conheceram a Lana. Especial pra É, a Lana, Lana, ó, bom. beijo. Que bom que você tá sempre do lado da Bruna, ajudando ela, viu? Obrigada, gente. Obrigada, mais. beijo.